tema hoje que nós escolhemos para falar foi um tema que, assim, é diário nosso, mas é uma coisa que a gente não gosta muito de falar. Quando chega o dia mal, quando chega o tempo de aflição. Raquelice, bem-vinda, minha querida. Quando chega o dia mal, quando chega o tempo de aflição, qual é a nossa expectativa, qual a nossa reação, e tudo isso nós vamos ter uma palavra abençoadora dessa mulher, que ela é dirigente lá do nosso cenáculo de oração, Porta Formosa. É uma mulher que me impactou desde a primeira vez que eu a vi pregar, e num momento que eu estava passando uma situação muito difícil, ela sabe disso, eu já falei isso, que eu estava com meu pai internado, meu pai passou mal e eu estava sozinha, e de repente eu estava lá chorando, desesperada. Ela começa a conversar comigo, começa a falar comigo e me traz calma, me traz paz. Assim, foi uma pessoa que foi enviada de Deus. Aí dali pra lá a gente, né, já fica, né, já tinha afinidade, aí ainda mais quando chega junto assim, aí a gente abraça e não larga mais, né? Então é uma pessoa assim que é uma mulher muito abençoada, uma mulher que tem muita coisa para falar para vocês, para nos ensinar a enfrentar o dia mal, a enfrentar tudo isso que acontece. É real. Nós estamos vivendo num tempo de batalha. Nós somos espirituais, nós vivemos no mundo e que a nossa luta não é contra carne nem sangue. E a gente precisa entender isso, tomar posse das nossas armas espirituais e para poder combater. E justamente no dia mal parece que foge tudo, né? Mas eu não vou falar mais, já dei o tempo. Você continua chamando pessoas para participarem conosco. Eu vou convidá-la agora para ela entrar comigo aqui. Deixa eu chamar ela aqui. Outra coisa também, enquanto eu tô chamando, que eu queria falar para vocês, o estudo de Neemias. Nós estamos na reta, algumas pessoas, nós estamos na reta final desse estudo. Eu te convido a você ir lá. Olha ela aí! Meu Deus, olha como é que ela está, linda! Olha, meu Deus, coisa chique! Imagina! Tudo bom, Cris? Tudo bem? Tudo bom, a paz do Senhor, minha querida. A paz do Senhor, boa noite. Boa noite para você e boa noite para todo mundo que está aí já sintonizado com a gente aqui. Sim. No Instagram, para a gente começar a conversar um pouquinho, né? Sobre Jó e sobre essa realidade do Outubro Rosa, né? Sim. Uma realidade que muitas vezes ninguém quer falar, não é? É um tema que parece que é meio que tabu. Com certeza, um tema que ninguém quer falar, mas que é muito evidente, né? Sim. E a gente precisa realmente tratar desse assunto, porque é um assunto ruim, mas é um assunto de muita importância, de muita relevância. Então, sim, a gente não pode deixar passar, e a gente não pode ignorar o fato de que está aí bem adiante de nós, né? Uma realidade muito triste, sim, mas não deixe de existir, certo? Sim, verdade. Pode estar com a palavra, fica à vontade. Eu quero ler aqui um versículo que, como nosso tema hoje é falando sobre sofrimento, né? O dia mal chegou para Jó, chega para qualquer um de nós. Mas tem um versículo aqui em Jó, no capítulo de número 4 e o verso 17, verso 18 melhor, Jó 4, 18 diz assim: porque ele faz a ferida e ele mesmo a faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam. Jó viveu isso na íntegra, né? Ele viveu a enfermidade, que diz a Bíblia que foi uma chaga maligna, né? Mas ele viveu também as enfermidades na alma, porque ele sofreu perdendo os seus filhos, perdendo tudo que ele tinha. Mas a única coisa que ele não perdeu foi a confiança no Senhor. Então, nesses momentos difíceis da nossa vida, o que não pode morrer dentro de nós, o que não pode faltar em nós, é a fé no Senhor. E quando eu enfrentei essa situação, né, do câncer de mama, eu confesso que foi muito difícil
para mim aceitar aquela realidade, aceitar aquele diagnóstico. Mas ele veio, ele estava bem diante de mim. E eu teria que enfrentar aquela realidade. Como é que foi, Mamere, essa descoberta? Conta um pouquinho se teve algum sintoma, se alguma coisa assim, você sentiu diferente. Como é que foi essa descoberta? Não, na verdade eu não tinha sintomas nenhum. Mas eu tinha o hábito de anualmente fazer todos os exames, inclusive a mamografia. E foi através dela que eu descobri. Porque eu não tive nenhum tipo de alteração na mama, não tive nenhum nódulo palpável, nem visível. E a única coisa que eu sentia era abraçar, eu sentia uma dorzinha. Nada que me preocupasse, assim. E fazendo uma mamografia, foi descoberto. Daí a importância que eu quero dizer aqui nessa noite para as mulheres que estão me assistindo a gente, né? Que só o autoexame não funciona. Porque no meu caso não funcionaria, porque não tinha nada visível nem palpável. Ok? Então, até essa campanha do autoexame, ela já caiu por terra. Porque o autoexame, ele tem que ser feito, mas não pode ser feito sozinho. Tem que ter um acompanhamento médico e com a ajuda de outros exames de imagens que vão dizer se a pessoa tem ou não tem um cisto, um nódulo, um câncer. Entendeu? Então, tem pessoas que se baseiam apenas no autoexame, mas não procuram o médico, não faz o exame, não faz nada. Entendeu? Se eu fosse me basear só no autoexame, eu poderia não estar aqui hoje. Entendeu? Então, uma coisa não pode caminhar sozinha, uma coisa tem que ser acompanhada de outra. Então, é importante fazer o autoexame? Mas é importante ter um acompanhamento médico também. Isso é de suma importância. Entendeu? Outra coisa que eu queria ressaltar aqui, Cris, é que o Rio de Janeiro, segundo o INCA, uma pesquisa feita esse ano de 2020, o Rio de Janeiro está liderando todos os estados do Brasil em câncer de mama. É uma realidade muito triste. Chocante. Mas o Rio de Janeiro está liderando o câncer de mama no Brasil. No Brasil. E existem fatores que cooperam para isso. Idade avançada, alimentação, que a gente está abusando muito na alimentação. O brasileiro come muito mal. Entendeu? Essas indústrias alimentícias estão jogando tudo quanto é tipo de alimento ruim, sabe? Processados, em cima da população, e a população não está percebida disso, e se alimenta muito de enlatados, de processados, entendeu? E isso faz um mal enorme para a saúde, em todas as esferas, inclusive contribui, é um dos fatores que contribui para o surgimento do câncer de mama. E também o sedentarismo, tá? A gente precisa se mexer um pouco mais. É complicado, mas a gente precisa sair do sedentarismo, do sofá, né, de dentro de casa, e fazer alguma atividade física, porque o sedentarismo também é um dos fatores que contribui para o surgimento do câncer, inclusive o câncer de mama. Entendeu? Então, existem coisas que nós precisamos e podemos fazer, estão ao nosso alcance fazer. Sim. A gente precisa acordar para essa realidade, porque não é fácil, eu falo por experiência própria, não é fácil atravessar isso, é um caminho longo, é um caminho difícil, tá? E quando a gente entra por esse caminho, a gente automaticamente se vê na obrigação de melhorar a alimentação, a gente se vê na obrigação de fazer alguma prática esportiva, e a gente se vê na obrigação de cuidar mais da nossa saúde. Porque a gente vai ter um pouco mais de cuidado com isso. Eu sei que a realidade da saúde pública no Brasil é precária. Eu sei que a saúde pública não ajuda. O quanto deveria ajudar a população, inclusive as mulheres, a se tratarem. Existe a propaganda do Outubro Rosa. Outubro Rosa para tudo quanto é lado. Eu confesso que eu abraço essa campanha porque eu vivi isso. Mas eu também entendo o outro lado, que existem ainda dificuldades para as mulheres se tratarem. As portas do SUS, na verdade, não estão ainda totalmente abertas
sabe, para receber toda essa demanda de mulheres que precisam fazer um acompanhamento, porque uma grande parte delas não tem condições de fazer isso no serviço privado, tá? Mas quando a pessoa tem, de qualquer forma tem que procurar, tá? Ainda que com dificuldade, mas tem que procurar. E quem tem acesso a um plano de saúde seria de muita eficácia se tratar e tratar seriamente, porque a coisa não está fácil, tá? É cada dia que passa, mais casos surgem. Eu sei disso porque eu faço hormonioterapia e eu sei o quanto os hospitais estão cheios de mulheres, a maioria mulheres, com câncer ou de mama ou de colo de útero. Então existe uma necessidade urgentíssima das mulheres se tratarem mais, pensarem um pouco mais em si, porque às vezes pensam no trabalho, pensam em todo mundo, mas não pensam nelas, tá? Então a gente precisa botar um pouco os nossos olhos em nós também. Sim. E cuidar da nossa saúde, porque a gente precisa se cuidar, certo? E tinha algum histórico na sua família ou foi pega de surpresa mesmo, não havia? Não, nenhum caso na minha família de câncer de mama, nenhum. Foi por isso que eu fiquei, talvez seja isso que tenha me chocado, entendeu? Porque não havia nenhum caso, né, pelo menos que eu tenha, que tenha chegado ao meu conhecimento, nenhum. Entendeu? Minha família é uma família muito grande, tem muitas mulheres, mas eu nunca soube de nenhum caso de câncer de mama. E eu fui pega de surpresa assim, entre aspas. Eu fui pega de surpresa no caso da minha família não ter nenhum caso. Mas Deus já havia me falado 2 anos antes que eu iria passar por um preparo, eu iria passar por um processo difícil para poder falar para mulheres. E eu estar aqui hoje conversando com você, conversando com esse público feminino, é cumprimento daquilo que Deus falou para mim lá em 2015 e está se concretizando. Passar aquele falar porque o câncer sendo descoberto na fase inicial dele, tem 90% de chance de cura. Então, sonografia da mama, quando chegar a idade certa, fazer a mamografia, porque se descoberto no início, como foi o meu caso, 90% de chance de cura. Então, vale muito a pena. Não é o ponto final da nossa história. Entendeu? Pode ter uma vírgula. Se a gente fizer isso logo no início, descobrir logo no início, fazer o tratamento necessário. Entendeu? Sim. Aí quando aí recebeu esse diagnóstico, foi o choque, né? Porque se não tinha caso na família, foi pega, né? Apesar de saber que já ia passar por alguma aprovação, mas eu acho que nunca passou na cabeça que seria uma doença, e uma doença como essa, né? Não, nunca passou. Confesso a você que nunca passou. Aliás, era uma coisa que eu tinha pavor, tinha muito medo, muito medo. Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu confesso que eu perdi o chão. Literalmente. Literalmente. Eu fiquei com pé na depressão e eu chorei muito. Foi um ano que eu chorei muito porque a primeira coisa que me veio à mente, quando eu recebi aquele diagnóstico, é que eu estava recebendo uma sentença de morte. E eu comecei a pensar, até quando eu vou ver? Como é que vai ser minha vida para frente? E começaram a vir muitos pensamentos, entendeu? E o tempo foi passando, eu recebi uma ajuda espiritual muito forte da minha família, do meu marido, da minha filha, da minha mãe, das minhas irmãs, de toda a minha família, dos irmãos da igreja. Recebi uma ajuda de oração muito forte que me sustentou no tempo daquela provação, que foi muito difícil para mim. Entendeu? Foi muito difícil para mim. Porque a gente sente tudo assim na nossa carne. Mas acontece, Cris, que o emocional da gente, nesse período, parece que ele sofre mais do que a nossa própria carne. Porque o emocional, ele é bombardeado constantemente. Constantemente. Pensamentos que vêm à nossa mente, pessoas que falam coisas que não convêm, né?
para a gente que está vivendo um quadro desse, entendeu? Aí eu aconselho até, quando a gente se deparar com uma pessoa que esteja vivendo uma situação dessa, se não tiver nada para falar, é melhor ficar calado do que falar alguma coisa que venha mexer, que venha mexer com a estrutura daquela pessoa que já está abalada pela situação que está vivendo. Sim. Entendeu? Então, quando a gente não tem nada a dizer, é melhor a gente orar. Isso. Acompanhamento espiritual precisa de ser abraçado, porque fica muito sensível. Muito sensível. Tudo é motivo para aquela pessoa chorar, tudo é motivo para aquela pessoa se enclausurar, tudo é motivo para aquela pessoa ficar assim, extremamente angustiada. Então, é de suma importância a gente, quando se deparar com uma pessoa que esteja vivendo esse quadro de câncer de mama, ou de qualquer outro tipo de câncer, qualquer outra enfermidade grave, a gente precisa ter um pouco mais de sensibilidade e acolher essas pessoas e abraçar essas pessoas, porque um abraço, às vezes, fala muito mais do que qualquer palavra. Entendeu? Então, eu fui muito abraçada na época em que eu atravessei por essa situação. Eu fui muito abraçada, eu fui muito bem tratada, entendeu? Eu recebi carinho de muitas pessoas e a minha família foi essencial para que eu conseguisse atravessar aquele momento difícil na minha vida. E aqui estou eu curada, para a glória de Deus. Amém? Eu só queria falar que eu precisei desativar os comentários porque a conexão estava indo e vindo. Então, Okay. quando for no finalzinho, a gente ativa de novo o pessoal falar. Beleza, beleza. Então, recebeu o diagnóstico, a luta no sentimento, no espiritual, foi mais conflitante do que o que a carne passaria. Com certeza. E como lidar com isso? Eu fico pensando assim, né? Fico conjecturando, né? Porque eu não passei uma situação dessa. Mas o meu pensamento vem, parece, né? Eu fico assim, né? Pensando que tudo aquilo que a gente aprendeu parece que foge. Todas as palavras, toda a segurança que nós temos em Deus, na Bíblia, na confiança, parece que abre um chão e tudo rui. Com certeza. Exatamente assim que a gente se sente. Parece que a gente perde completamente o equilíbrio. Perde a noção do que está acontecendo à nossa volta. A gente perde... Eu não sei nem explicar direito, porque é uma coisa tão ruim que a gente sente, que parece que o mundo desabou sobre nós. E que a gente não vai conseguir sair daquela situação. Essa foi a primeira sensação que eu tive. Que eu não ia conseguir sair daquela. Eu falava, agora meus dias estão contados mesmo. Agora eu tô prestes a morrer, eu não vou viver muito tempo. Isso passou muito na minha cabeça, principalmente no início. E eu quando ia orar, eu não tinha palavras para orar. Eu não conseguia orar. Eu só chorava muito. As palavras que eu mais usava nas minhas orações era Deus tenha misericórdia de mim. Misericórdia de mim. Misericórdia de mim. Eu só pedia misericórdia. Agora, a oração da igreja me sustentou durante todo esse tempo. Entendeu? Porque eu pegava a palavra, eu lia, mas antes de terminar a ler o texto que eu estava lendo, eu já estava chorando. Tamanha era a angústia que eu sentia, entendeu? O medo de uma hora para outra acontecer alguma coisa e eu morrer, entendeu? E eu pensava muito na minha filha, eu pensava muito nos meus pais, eu pensava muito no meu marido, enfim, eu pensava nas pessoas que fazem parte do meu convívio, entendeu? Eu pensava muito nisso. Você pensava assim, no seu ministério, no que Deus tinha prometido, nas coisas, né? Pensava, teve um dia que eu até pensei, Senhor, e onde fica as tuas promessas? Onde fica aquilo que o Senhor falou para mim, que ia fazer, que ia acontecer? E agora eu estou numa situação dessa, eu não sei nem o que vai ser da minha vida amanhã. Eu tive muitas experiências durante esse período, experiências com Deus, mas também tive experiência com o diabo, que falava no meu ouvido nitidamente, coisas para me deixar com a mente turbada, para me deixar em aflição, entendeu? E eu recebi muita oração da minha família, da minha mãe, do meu marido, quantas vezes eu acordava de madrugada chorando.
chorando, chorando, chorando. Ele perguntava o que eu estava sentindo. Estava sentindo alguma dor? Não, estou sentindo dor, não. Estou sentindo uma vontade de sumir, uma vontade de sumir. Eu ficava assim, vontade de sumir, vontade de sumir. Teve uma vez que eu parei que estava com vontade de morrer, mas eu não queria morrer coisa nenhuma, era mentira. Eu queria me livrar daquela situação. A vontade é que ninguém... o desespero. Ninguém quer morrer. Na verdade, eu usava aquela palavra porque acho que era a palavra que ia definir o que eu estava sentindo realmente. Mas eu não queria morrer coisa nenhuma, eu queria viver. Entendeu? Muita vontade de viver. Eu queria viver com saúde, eu queria viver bem, entendeu? Eu não queria ficar naquela situação. E ele soprava no meu ouvido dizendo, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, você vai se acabar. E era uma coisa, era uma guerra, uma batalha muito grande, entendeu? Mas eu tive experiências também com Deus que marcaram a minha vida para sempre. Entendeu? Porque ter experiência com Deus é extremamente diferente do que ter experiência com o diabo. Ele não tem pena de ninguém, ele não tem pena nem se você estiver passando por uma situação difícil. Ele vem para te acabar. Ele vem para matar, roubar e destruir. Acabar com a tua alegria, destruir a tua confiança em Deus, entendeu? E roubar a tua fé. É para isso que ele vem. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, quando eu tive a experiência pessoal com Deus, no hospital mesmo ainda, e até mesmo depois na minha casa, aquilo ficou marcado em mim, que eu não consigo mais esquecer aquilo. Porque o Deus que me visitou no Hospital de Bom Sucesso, que se revelou a mim ali de uma forma como nunca antes, ele realmente está presente na minha vida, está presente na vida de todos aqueles que buscam Ele. E eu pude ver que naquele deserto terrível, debaixo daquele sol causticante, eu não estava sozinha. Ele estava realmente passando comigo. E aí ele começou a colocar paz no meu coração, eu comecei a entender que era o processo que eu deveria passar, mas que eu iria sair dele, tá? E como aconteceu. Eu saí dele para a glória do Senhor. Estou aqui para testemunhar que Jesus faz. Jesus cura, Jesus transforma qualquer situação, por mais difícil que ela seja. Mas ele tem poder de reverter todo e qualquer quadro. Ele pode ser um quadro clínico, mas ele tem poder para reverter. Porque ele é Deus, ele é soberano. Sim. Quando você chegava no hospital para poder fazer o tratamento e tudo mais, você já conseguiu assim guardar a sua dor e tentar consolar outra pessoa que já estava numa situação, ou não, aquilo te abatia mais? No início, aquilo me fazia um mal terrível. Muito mal. Eu saía de lá mal, porque eu via pessoas em situações piores do que a minha, né? E eu não conseguia olhar para aquelas pessoas e dizer alguma coisa boa para elas. Aquilo me machucava muito. E eu ficava muito angustiada. E às vezes eu ficava assim, eu não sei se essa é a palavra correta, mas eu ficava estressada com aquela situação. Aquilo me estressava, aquilo me irritava. Entendeu? Porque eu não queria estar ali, mas eu ficava irritada em ver pessoas, às vezes bem mais velhas do que eu, senhoras, que eu começava a pensar assim, meu Deus, essa moça deve ter a idade da minha mãe. Eu ficava imaginando, já pensou, você via uma mãe na situação dessa? E aquilo ficava me consumindo, entendeu? E quando eu via pessoas mais jovens do que eu, nossa, eu ficava, meu Deus, uma pessoa tão jovem, tem a vida inteira pela frente, está aqui sendo consumido por essa doença. Aquilo me fazia um mal muito grande, muito grande, muito grande. Até que eu em casa, uma vez sozinha, eu como já falei que no início, eu chorava muito, chorava. Chorava em casa, chorava na rua, chorava na igreja, chorava em qualquer lugar. Aonde eu ia, eu chorava no hospital, em qualquer lugar eu chorava. Chorava porque eu ficava... Era muita tristeza que eu sentia por estar naquela situação. E aí, uma vez, o Senhor falou comigo na minha casa, para de chorar. Para de chorar. E quando perguntarem para você se está tudo bem, você fala, está tudo bem. Aquilo para mim foi um tapa sem mão. Eu falei, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Eu não consigo parar de chorar. E Deus me ensinou a partir daquele dia a chegar na igreja, ou chegar em qualquer outro lugar e segurar o choro. Entendeu? E aí eu fui ficando mais forte. Eu fui sentindo que aquilo foi me fortalecendo. Entendeu? E aí, claro que eu tinha um momento de oração, que eu chorava com Deus em casa, aquela coisa toda. Mas nos ambientes eu já não chegava mais assim. Entendeu? Porque tudo para mim, eu via um hino, chorava.
Ouvia uma pregação, chorava. Eu chorava o tempo todo. Tudo era motivo para chorar. Entendeu? Então, depois que o Senhor falou aquilo comigo, eu fiquei um pouco mais forte. E aí, eu comecei a dar palavras de ânimo para as pessoas, entendeu? Para se fortalecer em Deus. E pessoas ali no hospital voltaram para Jesus, outras reconheceram o que tinham feito de errado e tal, e se consertaram com o Senhor. E teve um até que o Senhor levou. A gente não queria isso, mas eu sei que ele está com o Senhor. Mas são coisas que abatem a gente. Aí quando essas coisas acontecem, fulano morreu. Aí você fica, ai meu Deus, tem misericórdia, fulano morreu. E a gente fica naquela tensão, sabe, aquela coisa toda. Mas em todo o tempo, depois que ele me mandou parar de chorar, o Senhor foi me fortalecendo. Não é um lugar, ô Cris, que eu gosto de estar. Eu ainda preciso ir, porque tem que fazer acompanhamento por 5 anos. E o meu médico falou que eu gosto de fazer tratamento por 10 anos, meu Deus. Mas, enfim, eu vou cumprir porque eu tenho que obedecer. Deus deixa os médicos para cuidarem da gente, entendeu? Mas não é um lugar que eu gosto de ir. Mas quando eu vou, eu procuro ser útil para alguém, de alguma forma, entendeu? Eu procuro contar a minha história para alguém que está passando por uma situação que estou vendo que está pior. E existem pessoas que Deus me impulsiona a falar. Então, para aquelas pessoas eu me achego e falo, entendeu? Então eu sei que ainda existe um propósito de Deus naquele lugar. Eu não estou lá à toa, entendeu? Eu sei que ainda existe alguma coisa que Deus vai fazer na vida de alguém ali através de mim. Então, se é dessa forma, assim seja, né? Porque Deus tem os caminhos dele na tormenta e na tempestade, e não cabe a nós ficar questionando, né? Mas entender o que ele quer fazer e procurar obedecer, procurar ser bênção na vida de alguém. Eu tenho procurado fazer isso, Sim. Apesar das minhas limitações, das minhas fraquezas, mas eu tenho procurado abençoar alguém naquele lugar. Eu percebo assim, né, do que a gente convive, é que a situação que você enfrentou fez com que você ficasse mais sensível a pedidos de oração, a pessoas que estão com entes queridos internados. E aí você faz uma oração diferente, você faz um mover diferente, você abraça, né? Assim como foi naquele dia que você ficou comigo ali enquanto meu pai estava lá sendo internado e eu não sabia o que ia acontecer. Foi a situação que você enfrentou que fez com que você mudasse esse olhar, não foi? Sim, olha, como eu já falei lá na congregação mesmo, né, falo para muitas pessoas, eu sempre fui criado num ambiente de oração, de intercessão. Minha mãe educou a gente assim. Então a gente sempre teve preocupação com alguém que estivesse doente, alguém aparecesse algum pedido de oração, alguma notícia, a gente se preocupava e a gente sempre orava, tal. Mas eu viver essa situação na minha carne, ela me trouxe uma sensibilidade um pouco maior. Então, quando eu sei de alguém que está passando por alguma situação difícil, aquilo automaticamente mexe comigo. Porque eu sei o que é passar por uma situação difícil. Então, de qualquer forma, aquilo mexe mais comigo. E aí eu oro pela pessoa da maneira como eu gostaria que orassem por mim. Tá entendendo? Eu não posso orar para pessoas da forma que... De qualquer jeito. Eu oro para a pessoa que está doente como eu gostaria que as pessoas orassem por mim. Então, acho que isso aí que está faltando muito na gente. Para a pessoa ver o problema dela, ver a situação que ela está vivendo, e orar por ela de forma diferente. Sabe? Não orar por orar. Orar sentindo o que ela está sentindo. Ou tentando se colocar no lugar dela. Acho que empatia é a palavra de ordem. Entendeu? É se colocar no lugar do outro. É saber que, de repente, aquilo não afeta você, mas está afetando aquela pessoa. Então você precisa entender que aquela pessoa precisa de uma oração, de um abraço, de um carinho a mais, de uma conversa, entendeu? Então, de certa forma, isso aguçou um pouco mais a minha sensibilidade, principalmente com pessoas enfermas. Principalmente. Claro que outras situações também me comovem, mas uma situação de enfermidade Sim. me comove um pouco mais. Sim. Isso com certeza a resposta vai ser sim, né? Mas de tudo isso que você enfrentou,
te mudou por completo e te fez ser muito mais forte que antes, né? Te fez conhecer Deus muito mais do que antes, Com não é? certeza, com certeza. Com certeza. Aliás, no início, que eu passei por isso tudo, eu sempre falava em casa com meu marido, com minha filha, gente, as pessoas pensam que eu sou uma pessoa forte, mas eu não sou forte assim, gente. Eu não sou forte desse jeito que as pessoas pensam que eu sou. Eu sou, Mas parece. eu sou, eu sou uma manteiga derretida, cara. Eu não sou A isso, gente olha não. para você e a gente enxerga assim uma mulher, uma fortaleza, de verdade, sabe? A gente olha assim, é uma grande mulher, uma fortaleza. É a impressão que eu tenho do meu olhar, né? E diante de tudo que você enfrentou, eu não sabia, né? Assim que te conheci, não sabia da história. E depois que a gente conhece, a gente começa a encaixar as coisas, né? Vendo como é que Deus ele vai nos moldando e para nos moldar tem que machucar, né? Tem que ferir, né? É a pedra sendo lascada, é o fogo queimando para nos Exatamente. lapidar, para purificar. Exatamente. Ele mesmo faz a ferida e ele mesmo faz sarar. Entendeu? É ele que algumas vezes ele precisa entrar e fazer alguma coisa em nós para nos tornar melhores, para forjar o nosso caráter, para nos fazer ter experiência com ele. Porque o que ele tem para fazer na nossa vida, a gente precisa ter alguma experiência com Deus. Ninguém vai cumprir um propósito de Deus aqui na terra cru. Tem que passar pelo fogo. Vai ter que ser experimentado, vai ter que ser provado de uma forma ou de outra. Entendeu? Em uma situação ou em outra. Nem todos vão ser provados com enfermidade, mas vão ser provados em outras áreas da vida. Mas o certo é que precisa passar por alguma situação, porque necessariamente tem que ter uma experiência com Deus. Entendeu? Não tem como você cumprir o teu propósito aqui na Terra se você tem uma experiência com Deus. Tem que ter a marca. Você precisa ser marcado pelo Senhor. Precisa ser marcado pelo Senhor de alguma forma. Entendeu? E eu fui marcada pelo Senhor através desse processo. Que eu não desejo para ninguém. Não desejo. Porque é muito difícil. É difícil. Mas dá para sair, dá para sobreviver. Entendeu? Porque eu sobrevivi. Então, se eu sobrevivi, a minha palavra nessa noite é que você que está ouvindo, você que está assistindo essa live, vai sobreviver. Coloca a sua fé no Senhor, coloca a sua esperança no Senhor, entendeu? Coloque a tua oração diante do Senhor, o que está no seu coração diante do Senhor, porque Deus ele é poderoso para fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus quer mudar histórias nessa noite, Deus quer mudar situações nessa noite. Quem sabe nesse momento, Cristo, Deus está mudando o diagnóstico de alguém ouvindo essa live, assistindo essa live. Eu creio que Deus pode estar intervindo agora na vida de alguém que está sem esperança, que perdeu a fé, que acha que não tem mais jeito. Tem jeito sim. Jesus dá jeito em tudo. Ele pode tudo. Não existe o impossível para o Senhor. Deus tem poder de mudar toda e qualquer situação, por mais difícil e por mais complicada que ela seja. Porque Ele continua sendo Deus, está no trono, dominando e regendo todo esse universo. Diz a palavra que Ele está sentado num alto e sublime trono e que o seu séquito rege toda a terra. Não existe nada fora do controle de Deus. Deus está no controle da nossa história. O que vai acontecer daqui para frente, a gente não sabe, mas Ele já sabe o final da nossa história. Ele já sabe. Ele escreve o início, o meio e o fim da nossa história. Amém? Então o que passou, já passou. Agora Deus tem coisas novas a manifestar a mim, a você e a todos nós. Que nós possamos estar abertos para o novo de Deus. Eu não sei o que Deus tem reservado para mim, nem para você, nem para quem está vendo essa live. Mas eu sei que Ele tem um novo, reservado, guardadinho para cada um de nós. E nós vamos viver o novo de Deus, em nome de Jesus, para a glória dEle. Amém? Eu creio, eu Amém. creio. Quando você lê a história de Jó, você fala assim, agora eu entendo. Você já teve a leitura da história dele, na sua perspectiva de tudo que você viveu, e de conjecturar e de pensar nas coisas que ele falou, e de trazer os aprendizados que ele trouxe, né? E que foi uma história que nos inspira
Mas a gente muitas vezes, né, não entende quando a mulher dele fala, maldição esse teu Deus. Né? Muitas vezes a gente questiona, a gente, ai, que mulher, que não é nada. Mas uma coisa até que eu falei na aula ontem, nós falaríamos, só que a gente não usaria as palavras que ela falou. Mas a falta de fé que ela teve, cada um de nós tem. Porque quando a tribulação vem, a gente não levanta a mão para o céu e fala, bendito seja o nome do Senhor. A gente não faz isso. A gente costuma muito falar. Cai em murmuração, a gente, né? Isso. A gente costuma falar muito dela, da mulher de Jó, não é? Mas se a gente for ler começar a ler o livro de Jó, a gente vai ver que quem tinha uma comunhão com Deus, quem tinha um particular com Deus era Jó. Em momento algum a gente lê que ela ou os filhos tivessem. Quem tinha lá, quem fazia sacrifício, quem tinha comunhão com Deus era Jó. E quando ela fala aquilo, eu acredito que ela fala no auge de um desespero, porque ela era mãe. E ela viu morrer os 10 filhos dela. Aquela mulher perdeu 10 filhos de uma vez só. Ela viu o marido no estado em que estava. Ontem o homem era rico, o mais rico do Oriente. Hoje o homem é o mais miserável do Oriente. Perdeu tudo. Ela perdeu tudo em todas as esferas. E ela abre a boca dizendo aquilo porque ela já queria, não aguentava nem mais ver Jó naquela situação. Então ela queria, pô, já que meus filhos morreram, amaldiçoa o teu Deus e morre também, acabar com o sofrimento. Então eu faço a leitura da vida dela, uma leitura diferenciada, de repente, de algumas pessoas, não sei. Não estou dizendo que quando a tribulação bater a nossa porta, a gente tem que agir como ela agiu. Mas a gente também não tem autonomia para condená-la. Entendeu? Porque ela viveu um quadro muito difícil, um quadro só de perdas, perdas e perdas. Então a gente precisa parar um pouco e entender, né? E sentir o que ela sentiu. O que ela sentiu foi uma dor muito grande. Então a gente precisa parar e pensar e ter um pouco mais de sensibilidade à dor alheia. Porque, de repente, ele perdeu os 10 filhos, não doeu em mim. Mas doeu neles. E principalmente nela, que era mãe. Então, é claro que a gente não vai se comportar dessa forma. A gente também não fala, oh, glória a Deus, porque está chegando essa prova para mim. A gente não fala isso. Mas a gente aceita. A gente aceita como sendo alguma coisa de Deus para a gente que vai nos melhorar em alguma área da nossa vida. Entendeu? E vai glorificar o nome dele na nossa vida. Então, a gente não pode chegar e crucificar a mulher de Jó. A gente só pode fazer o quê? Pedir graça a Deus, quando a luta vier, quando o dia mal vier, a gente não se comportar da forma dela, que ela se comportou, mas se comportar da forma como Jó se comportou. Para isso, a gente precisa estreitar a nossa relação com o Senhor. E o estreitar é justamente nesse momento da dificuldade, né? Porque se nos vem a doença, se nos vem a falta, se nos vem as perdas, é onde a gente ora mais, onde a gente jejua mais, onde a gente busca mais. Infelizmente, nós, seres humanos, nós somos assim. A gente vai buscar, a gente vai tomar um remédio que sente a dor, né? Você vai fazer uma oração que você está precisando. Muito difícil a gente ajoelhar e não pedir. Muito difícil a gente ajoelhar e só adorar. É muito difícil. Então, nós precisamos ser tratados nisso. E muitas vezes eu creio que o Senhor, ele age conosco nessas provas. Com você foi na doença, comigo foi na parte financeira. É para nos lapidar. É como se fosse assim, você precisa chegar num lugar e eu preciso que você seja tratado, você seja purificado, você tenha experiência, você consiga entender os propósitos, você consiga entender. Como Paulo, quando ele fala regozijai-vos do Senhor, ele estava preso. E como que nós presos hoje, se nós formos presas, a gente vai estar lá escrevendo para os outros regozija? Não vai. Então eu acho que o que a gente precisa voltar é voltar o nosso olhar para as histórias da Bíblia, nos inspirar, buscar o Senhor de verdade e não por aquilo que Ele quer dar. Muitas vezes a gente busca só pelo que Ele quer dar, pelo que Ele fornece, quando está tudo bem.
E o dia mau, o dia do aperto, ele vem para nos mostrar, para nos tratar. Que a verdade, quem é tratado somos nós. É verdade. Né? E bota todo mundo ao nosso redor para orar por nós, né? Como você falou, desde que você não conseguiu orar. Mas todo mundo estava orando por você. Graças olha que a coisa Deus. poderosa, olha o que Deus faz. Né? Usa uma situação para botar todo mundo em oração, para despertar quem estava dormindo, despertar quem estava afastado. Né? É verdade. Despertar aquele que está dormindo ali, não está vendo que as coisas acontecerem. Aí o senhor vai lá e coloca. E assim, nós somos, eu ouso dizer isso, mas nós passamos por esses processos, por esse fogo, querendo ou não, é como se Deus dissesse assim, você é forte, você aguenta. Pois é, isso aí que eu ficava, isso aí que eu questionava. Isso aí que eu questionava, eu falei assim, esse tipo de situação quem tem que enfrentar é uma pessoa forte. Eu não tenho condições de suportar isso. Eu falei isso. Eu cheguei a falar isso. Eu não tenho condições de enfrentar isso. Esse negócio não é para mim. Eu não sou forte para enfrentar esse negócio. Mas Deus só dá aquilo que a gente pode suportar. Eu achava que eu não tinha condição de suportar aquilo de jeito nenhum. Eu achava que aquilo ia ser o fim para mim. Mas eu enfrentei. Com a graça do Senhor, eu estou aqui. Glória a Deus por isso. Mais forte, né? Mais forte. Porque nos momentos que você estava mais fraca é onde ele te fez forte. É verdade, é verdade. E se eu te falar que a gente tem 10 minutos, o que eu te falei? Que passa rápido. Temos 10 minutos. O que a gente vai fazer? Vou liberar aqui os comentários. Ah, tá. Liberar. Só ativar aqui os comentários. A gente tem 10 minutos. Diz aí o que você quer orientar, falar para esse povo que está nos assistindo a respeito de todas essas aflições, esse tema que a gente colocou, né? Quando a aflição bate a porta. E busca o Senhor. Não tem outra alternativa. Buscar o Senhor para se fortalecer. Buscar o Senhor em todo o tempo. Não esperar o dia mau chegar. Ok? Buscar em todo o tempo. Não precisa esperar o dia mau acontecer. É buscar para estar forte para quando o dia mau chegar, conseguir suportar, conseguir resistir. Entendeu? E se cuidar. Cuidado espiritual, cuidado físico, cuidado emocional. Porque quando o dia mau chega, as três partes vão ser bombardeadas. Tá? Tanto emocional, quanto espiritual, como físico. Então os três precisam estar debaixo da oração, debaixo da palavra do Senhor. É cuidar da mente, cuidar do espírito, cuidar do corpo. É o meu conselho para todo mundo que está assistindo essa live. E confiar inteiramente no Senhor, porque dele vem a nossa vitória, dele vem a nossa salvação. E a nossa esperança precisa estar no Senhor. Porque se o Senhor não tomar frente de tudo na nossa vida, se o Senhor não coordenar a nossa vida, a gente não chega a lugar algum. Ele precisa estar na frente de tudo, coordenando a nossa vida, dirigindo nossos passos e nos fazendo chegar aonde Ele quer que nós cheguemos. Esse é o meu conselho. Pois a gente precisa entender que Ele é Deus mesmo faltando. Né? Ele é Deus mesmo a gente estando doente. Ele não deixa de ser Deus em momento algum. Momento algum. Ele está no controle de tudo, né? Assim como a gente vê na história de Jó, que ele permite que Satanás toque. Ele autoriza. Se a gente tomar posse disso, a gente vai entender que aquilo que a gente está passando vai ser por um tempo. Com certeza. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Tudo está debaixo do controle de Deus. Se a tua vida, se a minha vida está debaixo do sangue de Jesus, só acontece o que Deus permite. Nada além disso. É o que Deus permite. A gente precisa tomar posse disso na nossa vida. Sobre nós não vale encantamento. O que acontece na nossa vida é o que Deus determina. Porque nós temos um dono. Nós não somos assim, largados, desamparados. Não, nós temos um dono. Esse dono cuida muito bem de nós. Então tudo que acontece, ele está com a mão estendida, controlando tudo o que vai acontecer. E sabe a hora exata
de intervir, sabe a hora exata de mudar o quadro, sabe a hora exata que as nossas forças estão se esvaindo, e ele entra e opera o milagre, efetua o milagre, e o nome dele é glorificado. Então vale muito a pena a gente confiar no Senhor, entregar tudo na mão dele, porque a gente não tem condições de fazer muita coisa, nem de mudar diagnóstico nenhum. Mas Jesus tem, entendeu? Jesus tem, e ele faz, porque eu sou uma prova disso, de que ele faz. Então vamos confiar no Senhor, vamos cuidar da nossa vida, vamos cuidar do nosso físico. A mulherada aí acorda para se cuidar, acorda para fazer exercício físico, acorda para melhorar essa alimentação, entendeu? Melhorar isso aí, para evitar que coisas aconteçam, para ajudar, pelo menos fazer a parte para que não aconteça, ok? É zerar pelo templo do Espírito Santo que somos nós, né? Muitas vezes nós, como crentes, a gente se preocupa muito com o espiritual, não é? É isso aí. E o físico. Mas o templo envolve tudo. Envolve o espiritual e o físico. Entendeu? Então a gente precisa ter essa percepção. Cuidar do templo é cuidar de tudo. Cuidar de tudo. De dentro e de fora. Entendeu? Para se manter mais saudável possível. Para fazer a obra do Senhor. Para viver para Deus, para viver para a família. Para viver. Que a vida é muito boa. Com todas as lutas, com todas as dificuldades, viver é muito bom. Porque quando a gente está lá, com uma sentença de morte na mão, é que a gente dá importância à vida. Como a vida é importante. Quando você pega um diagnóstico e vê que parece que você não vai viver muito tempo, aí que você valoriza a vida. Como é bom viver, como é bom aproveitar a vida e vivê-la da melhor maneira possível na presença de Deus. Vale muito a pena. Você tinha esse pensamento antes de tudo isso? Da simplicidade da vida, do cuidado, de pequenas coisas. Eu acho que depois que passa por isso tudo, o olhar muda, né? Nesse sentido. De valorizar o que antes a gente muitas vezes não valoriza, né? O que antes passa desapercebido. O que antes a gente até tem como, né? Como não tão importância, né? Eu não sei se ela vai conseguir voltar. Para mim, ela tá rodando. Cris, não estou te ouvindo, Você não. conseguiu me ouvir? Não vi nada. Parou tudo aqui. Ah, tá. Congelou tudo. Porque eu percebi. O que eu ia perguntar era que, para fechar, né? Você tinha essa visão antes de tudo? Em termos do cuidado com o templo, do corpo físico, da alimentação? Ou não? Foi algo que mudou tudo depois desse diagnóstico? Sim, eu não tinha essa visão, não. Eu não tinha essa visão. Isso mudou a partir desse diagnóstico. Parou tudo. Mudou a partir do diagnóstico. Então, ó, 3 minutinhos. Você pode se despedir. Que acabou nosso tempo, já passou muito rápido. Eu não falei que ia passar muito rápido? Passa muito rápido. A gente vai falando. Passou-se 1 hora e passou com a mesmo. gente. Suando, que a gente fica suando, nervosa. Olha, eu tô com o coraçãozinho aqui, lá assim, ó. Ai, meu Deus. Outubro Rosa. Abraça essa causa, lute por ela, porque ela é muito importante. Eu quero agradecer a você pelo live. Eu quero mandar um abraço para todas as mulheres que estão nos assistindo. Vocês possam ser abençoadas com essas lives. Que você entendeu? Faça a sua parte. Certamente Deus fará dele, tá? Eu desejo o melhor de Deus para vocês, que vocês desfrutem de saúde e vida abundante, tanto na esfera espiritual como na esfera física e emocional, que seja
que vocês vivam de forma abundante. Foi um prazer. Eu quero agradecer você ter topado esse desafio, ter encarado essa live, porque Deus ele faz assim, ele leva a gente a lugares que a gente não imaginava, a situações que a gente não imaginava viver. Quero agradecer seu carinho, sua atenção, seu testemunho, sua disponibilidade de falar de um tema que é tão delicado. É delicado, mas é necessário a gente falar, é necessário nós alertarmos outras mulheres. E a gente cuida de todo mundo e muitas vezes a gente deixa a desejar no cuidado conosco. E quero agradecer a todo mundo que participou. Muito obrigada, gente. Nessa semana a gente ainda vai ter uma outra live falando justamente dessa parte mais, né, pontuando com uma profissional de saúde, pontuando e trazendo esse alerta para poder fechar esse Outubro Rosa bonito. Obrigado, Meire. Obrigado mesmo, de coração. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito Obrigada, obrigado. gente. Tchau. Até a próxima. Se Deus Tchau. quiser. Tchau.